Muito bem, meu irmão, minha irmã, vamos à mensagem, vamos meditar na palavra de Deus. E a palavra que eu tenho para você agora é a mesma que eu preguei hoje pela manhã no nosso templo em Alcântara. A mensagem, a palavra, está em Isaías capítulo 1, versículo 19 e 20, que diz assim: se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Vamos orar? Senhor, nós declaramos e recebemos que temos a mente de Cristo para entender e receber as palavras que o Senhor separou nesta hora para cada um de nós. Jesus, fala ao nosso coração, fala ao coração de todos que assistirem esta live, esta mensagem, esta pregação, e que as tuas palavras, ó Deus, nunca venham nos faltar, porque nós precisamos, nós necessitamos das tuas palavras para viver, não só hoje, mas sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Nós lemos Isaías 1, 19 e 20, capítulo 1, versículos 19 e 20. Mas antes, eu gostaria de fazer aqui uma introdução com relação à palavra, com relação ao texto, aos versículos que nós acabamos de ler. E a introdução que eu quero fazer é a seguinte: todos nós queremos mudar de vida, todos nós desejamos dias melhores, todos nós queremos viver na alegria do Espírito, todos nós queremos bênçãos e mais bênçãos. Há muitos desejos no nosso coração. Há vários desejos no nosso coração. E nós desejamos que os nossos desejos sejam realizados. Nós desejamos que os nossos desejos, as nossas vontades, sejam feitas. É o que nós desejamos, é o que nós queremos, não é verdade? Mas nós temos que exercitar a fé que Deus colocou dentro de nós, para que os nossos desejos possam se materializar ou se concretizar. Nós temos que usar a fé, nós temos que usar a perseverança, e nós não podemos perder a esperança. Nós temos que carregar conosco a esperança. Nós temos que acreditar piamente que Deus está no controle de tudo e todas as coisas, inclusive no controle da nossa própria vida. E eu posso dar aqui alguns exemplos, e eu quero dar aqui alguns exemplos de fé, de perseverança e de esperança. O primeiro exemplo que eu quero dar de fé para cada um de vocês, receba
essa palavra. É acerca daquele centurião romano, um homem que tinha um criado que ele considerava como filho, e que com certeza ele havia tentado de tudo para que esse criado, para que esse seu servo fosse curado, pois o rapaz estava doente, assim a Bíblia narra, ele estava com muita febre, e a febre não cessava de jeito algum. Então ele foi ao encontro de Jesus, e quando ele se colocou na presença de Jesus, ele contou a sua história. Ele disse para Jesus que tinha um servo dele que estava doente, muito doente. E Jesus não espera o homem acabar de falar, de expor a sua situação. Jesus diz logo para ele: eu vou até a sua casa para curar o rapaz. Eu vou até a sua casa para curar o rapaz. Mas o homem replica e responde a Jesus: não, o senhor não precisa ir lá em casa. O senhor é muito santo e não é digno de que entres na minha casa. Eu não vim aqui para o senhor ir na minha casa. Eu vim aqui em busca de uma palavra. O homem virou-se para Jesus e disse: se o Senhor me der uma palavra, apenas uma palavra, se o Senhor, como por exemplo, disser que ele está curado, eu vou acreditar e vou embora com essa certeza de que o rapaz está curado. Quando ele disse isso para Jesus, a Bíblia diz que Jesus ficou maravilhado e disse: eu nunca vi fé como essa. Então Jesus diz para aquele centurião: que seja feita conforme a tua fé. Vai, o rapaz está curado. E ele foi. E no meio do caminho, ele recebeu a notícia. Ele recebeu a notícia de que o seu servo, o seu criado, estava curado, antes mesmo de chegar em casa. Um outro exemplo de fé que eu quero deixar aqui para vocês é com relação ao cego de Jericó. Ele gritava quando ouviu falar que Jesus estava passando por ali. Ele gritava, ele clamava dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus ouviu o clamor dele e ordenou com que as pessoas que estavam ali trouxesse o cego e colocasse aquele homem na presença dele. E quando isso foi feito, Jesus faz a seguinte pergunta para ele: que queres que eu te faça? Jesus não perguntou para ele: o que você quer receber? O que você deseja? Não. Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu faça? Pede que eu vou fazer. E o cego, sem titubear, disse: eu quero ver. Ele não fez rodeios, nem disse eu queria. Ele disse: eu quero ver. Eu quero voltar a enxergar. E Jesus disse para ele: então enxerga. E quando o homem
ouviu aquelas palavras de Jesus, Jesus dizendo, então vê. Ele enxergou, ele voltou a enxergar. E o que Jesus disse para ele? Filho, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Mas, neste mesmo assunto, incluindo o cego de Jericó, o cego foi perseverante. Eu disse agora há pouco que ele clamava, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas ele não clamou uma, duas ou três vezes. Ele clamou muito mais do que isso. E ele clamava tanto e gritava tanto que as pessoas tentavam fazer com que ele calasse a boca. Mas ele perseverou. Até que Jesus ouviu a sua voz, o seu clamor. Colocaram ele na frente de Jesus. Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? E ele respondeu, eu quero ver. E voltou a enxergar. Puxando desse assunto para um outro, com relação à perseverança, eu posso falar aqui daquela mulher hemorrágica, que quando ouviu falar de Jesus, saiu da sua zona de conforto, mesmo debilitada, porque ela estava com uma hemorragia há 12 anos, ela saiu da sua zona de conforto e foi ao encontro de Jesus. E a Bíblia diz que quando ela chega no lugar onde estava Jesus, havia uma multidão, um número incontável de pessoas. E todo mundo queria ficar bem perto de Jesus. Aquela mulher enfrentou uma multidão. A barreira que estava à frente daquela mulher era uma multidão. Mas ela insistiu. Ela perseverou. Porque ela colocou na mente o seguinte, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ficar curado. Imagine. Ela tentava de um lado, ela tentava de outro. Ela insistia e não desistia. Até que chegou uma hora que ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus. E foi curada. A hemorragia cessou. A hemorragia estancou. E ali ela recebeu a cura. Ela usou a fé e foi perseverante. O centurião romano, o cego de Jericó e aquela mulher hemorrágica, eles não carregavam consigo somente a fé e a perseverança, mas eles carregavam consigo também a esperança. Eles tinham esperança de que Jesus poderia mudar a história de cada um. Eles carregavam consigo também a esperança. Bom, eu poderia citar outros vários exemplos de pessoas de fé que perseveraram e que carregavam consigo a esperança. Poderia falar de Abraão, quando Deus disse para ele, Abraão, eu quero o teu filho como sacrifício vivo a mim. Abraão disse, eis-me aqui, não pensou duas vezes. Pegou seu filho Isaque, 2 servos, um jumentinho, colocou o material do sacrifício nos lombos do jumento e partiu
partiram. Para o monte que Deus ainda iria lhe mostrar. E quando Deus mostra para Abraão um monte do sacrifício, ele desce, ou melhor, ele sobe o monte, mas antes de subir o monte, ele diz para os seus servos: fiquem aqui com o jumento, que eu e o meu filho vamos subir esse monte, vamos adorar a Deus e depois voltaremos. Olha que fé. Ele tinha certeza que Deus faria algo, porque na verdade ele não queria sacrificar o próprio filho, mas ele estava disposto a fazer, porque ele entendia que primeiro a vontade de Deus. E é isso que muitas pessoas têm que entender, que a vontade de Deus deve ser feita em primeiro lugar. Que a vontade de Deus deve ser feita em primeiro lugar. E depois a nossa, se der para ser feita. Mas enfim, começaram a subir no monte, Abraão e o seu filho Isaque. E no meio do caminho, Isaque pergunta para Abraão: pai, o material do sacrifício está aqui, mas cadê o cordeiro para ser sacrificado? Sem saber que ele era o próprio sacrifício. Olha a esperança que havia no coração de Abraão. Ele responde para Isaque: Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Deus vai prover, não se preocupa com isso. Meu irmão, minha irmã, como eu disse e volto a repetir, Deus está no controle de tudo e todas as coisas, inclusive no controle da nossa vida. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua vida. Não perca a esperança. Ele vai prover. Ele vai suprir as tuas necessidades. Acredite. Você tem fé. Persevera. Insista, não desista. E continua conservando a esperança aí dentro de você. Subiram no monte. Abraão amarrou o menino, depois de ter construído um altar. E quando ele vem com a faca para sacrificar o próprio filho, o anjo desce do céu e diz: Abraão, Abraão, não faça mal ao rapaz, porque agora eu sei que você me ama, porque você não me negou o seu filho. E quando Abraão olha para trás, ele vê um cordeirinho amarrado numa árvore. Se cumpriu pela fé e pela esperança que havia nele aquilo que ele havia respondido para o seu filho Isaque: Deus proverá. Deus vai prover. Agora, vamos voltar ao texto de Isaías capítulo 1, versículo 19 e 20. Versículo 19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Todas essas pessoas e outras mais que foram tremendamente abençoadas, elas tinham fé, elas perseveraram, elas carregavam no mais íntimo do seu interior a esperança, mas elas eram pessoas obedientes.
que ouviam a voz de Deus, que ouviam a voz do Espírito. Não adianta ter fé, ser perseverante, carregar ou dizer que carrega dentro de si a esperança, se você não obedecer. No versículo 19 do capítulo 1 de Isaías diz: Deus fala através do profeta: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Em outras palavras, se vocês forem obedientes, vocês serão abençoados. Os desejos do coração de vocês serão realizados. Os desejos do coração de vocês serão realizados. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E no versículo 20 Deus diz: mas se vocês forem rebeldes, se vocês forem desobedientes, se vocês não quiserem se submeter a mim, então vocês serão devorados à espada, ou seja, vocês serão vencidos pelos problemas, pelas dificuldades, pelas lutas que a vida nos proporciona. Você está entendendo, meu irmão? Minha irmã? É importante que você obedeça a Deus. Talvez você diga: mas obedecer em quê? Em muitas coisas. Jesus, ele traz os seus ensinamentos, como por exemplo, em Mateus capítulo 7, versículo 1, Jesus diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados. Ele está dizendo: olha, não critica ninguém, deixa a vida dos outros e cuida da sua. Aí a pessoa desobedece. Ela cuida mais da vida dos outros do que da sua própria vida. Porque tem gente que gosta de cuidar da vida dos outros, de se meter na vida dos outros. Não é verdade? Não se meta na vida de ninguém. Ensinamento de Jesus. Não julga ninguém, não critica ninguém. Ao invés de julgar, criticar, ore por essa pessoa, entrega ela nas mãos de Deus, pede a Jesus para transformá-la, e Jesus vai transformar. Você está entendendo? Jesus também diz lá em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 25, ele diz: não se preocupem com nada, não se preocupem com roupa, não se preocupem com comida, não se preocupem com bebida, não se preocupem com nada, absolutamente nada. E o que você de repente mais faz é se preocupar com as coisas. E Jesus diz: não se preocupe com coisas. E aí você não faz aquele esforço para não se preocupar e acaba desobedecendo. Você está me entendendo? Ele diz também em Mateus capítulo 6, versículo 34: não se preocupem com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. E você vive colocando a mão na cabeça, coça a cabeça e diz: meu Deus, o que vai ser de mim? Como será o amanhã? Canta até aquela musiquinha, né? O que será o amanhã? Hã? E aí você enche a tua mente de preocupação e acaba desobedecendo. Você nem se esforça para colocar a palavra de Deus em prática. No capítulo 6 de Mateus, no versículo 33, diz assim: busquem em primeiro lugar, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Busque em primeiro lugar quem? O reino de Deus. Deus tem que ser prioridade na sua vida. Jesus tem que estar em primeiro lugar no teu coração, no mais íntimo do teu interior, aí dentro de você. Primeiro, Deus na sua vida. E as outras coisas? Vida financeira, vida conjugal, sentimental, familiar, área profissional, essas outras coisas, Deus proverá. Deus vai suprir. Você está entendendo, meu irmão? Mas as pessoas não têm colocado Deus em primeiro lugar na sua vida. E aí estão perecendo, estão sofrendo. E sofrendo muito. Provando do amargo da vida. Em primeiro lugar, Deus. Sabe o que a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25? A Bíblia diz assim: não deixem de congregar, como é costume de alguns. Não deixe de estar no templo. Não deixe de estar na igreja. Não deixe de se reunir com os irmãos. Não. Congregue para que a fé que Jesus colocou dentro de você aumente dentro de você. Congregue para que você tenha as suas forças renovadas e a perseverança seja uma constante na sua vida. Congregue para que você mantenha acesa a esperança dentro de você. É muito importante estar no templo. É muito importante estar na congregação. É muito importante nós nos reunirmos para que num só espírito, numa só fé, adoremos a Deus, louvemos a Deus e juntos ouçamos a palavra dele. Eu sempre bato nessa tecla e digo para as pessoas que congregam no Ministério Graça e Poder: não deixem de estar aqui. Por exemplo, no Ministério Graça e Poder, todas as quartas e todos os domingos às 9 horas da manhã, nós temos duas reuniões na semana, ou uma reunião por semana, porque domingo já se inicia uma outra semana. Mas nós temos 2 reuniões, quarta e domingo, às 9 horas da manhã. Aí sabe o que acontece? As pessoas não perseveram no seu congregar. E aí, não perseverando, sabe o que acontece? A fé fica estagnada. Sim. E ela vai aos poucos perdendo a esperança. Sabe por quê? Porque deixa de alimentar o seu espírito. Talvez algumas pessoas venham me dizer: mas eu ouço o programa de rádio, eu ouço a rádio pelo aplicativo Rádio MGP, já baixei no Play Store. Eu ouço as mensagens no YouTube, no Facebook, quando você está ao vivo. Mas eu digo para você, não é a mesma coisa. Não. Estar na congregação, estar no templo, é outra história. É outra coisa. É outra conversa. E nisso, sabe o que eu vejo? Me desculpa ser sincero, mas eu tenho que falar. É o que Deus está colocando no meu coração para falar. Sabe o que eu vejo? Eu vejo o diabo tomando vantagem sobre a sua vida. Sim. Porque
O diabo não está preocupado com as pessoas que estão aí fora fazendo a vontade dele. O diabo está preocupado com a gente que está congregando, que está no templo, que persevera, que tem fé, que tem esperança, que é obediente a Deus. E aí a pessoa desobedece. Quando eu digo assim, não deixe de estar, pelo menos aos domingos, no templo para congregar. Mas aí alguém diz assim, peraí, a pessoa não está desobedecendo a Deus, ela está desobedecendo a você. E eu replico dizendo, está desobedecendo a Deus sim. Sabe por quê? Porque eu não prego por mim. Eu não prego segundo a minha vontade, segundo o meu querer. Eu prego segundo a vontade de Deus. E aquilo que Deus coloca no meu coração para te entregar, eu entrego. Não sou maior nem menor que vocês. Não sou melhor nem pior que vocês. Sou igualzinho a vocês. Só tenho o privilégio de estar pregando numa congregação, num templo, num ministério, que é o Ministério Graça e Poder. Apenas isso. E quando eu falo isso, é para o teu bem. Porque eu sei que quando a pessoa ela deixa de estar no templo, quando ela deixa de congregar, ela vai enfraquecendo. Ela vai enfraquecendo. Ela vai perdendo as forças. Ela vai minguando, sabe como é que é? Daqui a pouco ela está num desânimo só. E consequentemente ela passa a não acreditar em mais nada. Por isso eu disse e volto a repetir. O diabo ele tem tomado vantagem na vida de muita gente. Na vida de muitas pessoas. Que simplesmente estão desobedecendo a Deus. Não sou eu quem digo, é a Bíblia quem diz. Hebreus 10, 25, não deixem de congregar, como é costume de alguns. Há pessoas que só vão à igreja na Santa Ceia. E aí estão se tornando pessoas religiosas, e Jesus não é religião, Jesus é compaixão, Jesus é misericordioso, Jesus é amor. Jesus é tudo em todos nós. Ele não é religião. E as pessoas estão se tornando religiosas ao extremo. Domingo de Santa Ceia, a igreja fica cheia. Nos demais, cadê aquele povo? Firma um compromisso com Deus. Nós não temos nada para te oferecer no Ministério Graça e Poder, a não ser a palavra. Oração, louvor e adoração. O conhecimento profundo da palavra de Deus. Como Pedro disse para aquele coxo que estava na porta do templo, chamada Formosa: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, no Ministério Graça e Poder não tem campanha, não tem voto, não tem corrente, não tem sacrifício, não tem roda-roda, pula-pula, cai-cai, blá-blá-blá, blu-blu-blu, não tem nada disso. Mas o que eu tenho, o que nós temos no Ministério Graça e Poder, nós damos para você a palavra de Deus. Orações, clamores, louvor, adoração a Deus. Medite sobre isso. Tudo é uma questão de hábito. Você sabia? Há pessoas que relaxaram e não congregam mais. Não sentem mais aquela vontade de ir no templo. É como eu disse, vão em dia de Santa Ceia para levar dízimos e ofertas. O dízimo e a oferta é bíblico? Sim, nós precisamos para manter o templo. Mas eu não estou pregando por causa do seu dízimo, por causa da sua oferta.
Eu estou pregando com o objetivo de fazer com que Cristo seja formado em você. E Cristo deve ser formado em cada um de nós, a cada dia. Sabe, a gente tem que ter sede e fome da palavra de Deus. A gente tem que se encher em cada culto, em cada reunião, em cada encontro nosso. Nós temos que nos enchermos da palavra de Deus, nós temos que nos enchermos de Deus. Mas as pessoas estão vazias de Deus. O que adianta dizer que tem fé? O que adianta dizer, não, eu persevero, eu estou insistindo na bênção que eu desejo, eu tenho esperança de que vai acontecer, mas você não obedece. Quando o Espírito Santo fala ao teu coração, congrega, você não congrega. Quando o Espírito Santo fala ao teu coração dizendo, olha, vai para a reunião, vai para o encontro, vai para o culto, como você quiser chamar, fique à vontade. Mas você não vai. Eu não posso pegar todo mundo nas suas casas e bater na porta da tua casa e dizer, olha, hoje é dia de reunião, vamos lá, atrasado. Não. E a gente sempre está falando nos nossos encontros, nas reuniões que realizamos, congrega, estejam sempre aqui, mas parece que entra pelo ouvido e sai pelo outro. Parece que entra pelo ouvido e sai pelo outro. Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos fazer uma força? Vamos fazer um esforço? Vamos. Vamos fazer um esforço para obedecer. Vamos obedecer a palavra de Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Não custa nada obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Tem muita gente aí que, ao invés de obedecer, está sacrificando. Está fazendo o contrário daquilo que Deus quer que ela faça. Você está entendendo? Então vamos lá. Vamos. Vamos obedecer. Vamos fazer por onde? Vamos assumir um compromisso. Vamos dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Que seja feita, Senhor, a tua vontade. Que seja feita, Jesus, a tua vontade. Vamos nos conscientizar disso. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, como Jesus diz. Vamos nos conscientizar hoje, agora. Vamos tomar atitude agora, hoje, ainda hoje. Vamos colocar de lado os obstáculos, as barreiras que se colocam à nossa frente. Você já reparou uma coisa? Quando você tem um compromisso qualquer, seja ele qual for, dá tudo certo. Você tem uma festa para ir, você vai à festa. Você tem um passeio para ser feito, você vai para o passeio. Você vai assistir um jogo de futebol no Maracanã, dá tudo certo.
Você tem um encontro com os amigos, um churrasco, um almoço, dá tudo certo. Mas quando você coloca na tua mente, eu vou congregar, eu preciso de Jesus, porque sem Ele eu nada posso. Quando você coloca na tua mente, começa a sentir aquela vontade de ir para o templo, de ir para a igreja, aí bate o desânimo. Aí vem os imprevistos. Um imprevisto aqui, um imprevisto ali, um imprevisto acolá. E aí o que você faz? Dá prioridade aos imprevistos. Aí você dá prioridade aos imprevistos. E, consequentemente, você desobedece. E aí está aí, olha. Eu tenho certeza que a vida das pessoas que estão congregando constantemente, que estão sempre ali no templo, é totalmente, ou está totalmente diferente daquelas que vão quando querem, que vão quando não há imprevistos, entre aspas. Está bem melhor do que a vida daquelas pessoas que vão só na Santa Ceia e que já se tornaram religiosas e nem sabem que são. A vida daquelas pessoas que estão ali perseverando, insistindo, alimentando o seu espírito da palavra sempre, 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 sem faltar um domingo, pelo menos. A vida dessas pessoas é outra. Está outra. Eu garanto isso para você. Então medite e reflita sobre isso. Não deixem de congregar como é costume de alguns. Não deixem de estar no templo. Olha, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Se você der ouvidos a essa palavra, que não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus, você vai ser tremendamente abençoado. Agora, você tem que fazer um esforço para isso. Você tem que se esforçar para isso. Para que as coisas possam mudar. E eu garanto para você que a sua vida vai mudar. E mudar para melhor. Vamos orar? Eu quero orar por você. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, quero clamar ao Senhor por todas essas pessoas que estão me assistindo agora. Toca em cada uma do alto da cabeça até a planta dos pés. Toca nessa mente, Jesus, e arranca todas as preocupações. Toca nesse coração e arranca todo o aperto, toda a aflição, toda a agonia que esse irmão, que essa irmã tem sentido nos últimos dias. Meu Deus, faz essa pessoa descansar no Senhor. E faz ela entender que sem o Senhor, ela não pode nada, absolutamente nada. Pois a tua palavra também diz que com o Senhor nós podemos todas as coisas. Meu Deus, supra as necessidades de cada um. Entra com providência naquilo que esta pessoa quer, necessita, precisa. Faça a tua boa obra na vida desses irmãos e irmãs. Em nome de Jesus eu te peço. Prospera os caminhos de todos. Derrama saúde sobre o corpo de todas essas pessoas. Que toda enfermidade, toda doença caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que as famílias sejam abençoadas.
Que as famílias sejam abençoadas e que todos sejam tremendamente abençoados em todas as áreas da sua vida, para a honra e glória do teu santo nome, porque não sou eu quem faço, não sou eu quem realizo. Não é esta pessoa, meu Pai, que realiza, que faz. Apenas oramos exercitando a fé que o Senhor colocou dentro de nós. E temos a certeza, a convicção de que o Senhor fará, o Senhor responderá à voz do nosso clamor. Acreditamos que é o Senhor quem realiza todas as coisas na nossa vida. Meu Deus, eu entrego todos nas tuas mãos e os abençoo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã? Olha, curte essa live, compartilha essa live. Isso, compartilha, para que outras pessoas possam ouvir essa palavra. E olha, baixe o nosso aplicativo Rádio MGP. No seu celular, você vai no Play Store e busca lá, Rádio MGP. É de graça. Baixou o aplicativo Rádio MGP, você vai ouvir a nossa rádio. Aonde quer que você esteja, você vai ouvir louvores, os convites que nós fazemos para que você esteja conosco e mensagens da graça e do poder de Deus. Rádio MGP, baixa lá esse aplicativo no Play Store. Você vai ter uma rádio 24 horas. E aonde quer que você esteja, você vai ouvir a palavra de Deus. Você vai ouvir as mensagens. Tá certo? Quero mandar um abraço aqui para a Rejane e para o Sidney. Um abraço também para a Ângela. Deus abençoe. Pastora Rosana, que está ali no quarto também me assistindo. Um abraço para todos vocês que participaram agora ao vivo. E para vocês que ainda vão, com certeza, ouvir essa palavra que foi ministrada. Para vocês que irão participar da oração que acabou de ser realizada. Vou colocar agora essa mensagem também no YouTube e no nosso grupo. No grupo MGP, Ministério Graça e Poder, do WhatsApp e no grupo também do Facebook. Tá ok? Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês abundantemente, em nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Graça e paz.